Muito bem, nós queremos trazer uma reflexão da panorâmica sobre a segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo virá em breve, você estará preparado? Uma interrogativa do capítulo 24 de Mateus, versículo 1 até o versículo 51. Eu vou estar fazendo uma panorâmica aqui para você. Introduzindo a nossa palavra, a segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Jesus Cristo na Escritura, 8 vezes mais sobre a segunda vinda de Jesus, ou seja, 2.400 referências sobre a segunda vinda de Jesus Cristo na Bíblia, categoricamente nos prova que um dia ele voltará. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais distorcido e o mais desacreditado no meio da sociedade. Muitos falsos mestres negam que Jesus voltará. Outros tentam enganar e marcar o dia e data da vinda de Jesus. Por exemplo, Miller marcou uma data em 1843 a 1844 que Jesus viria. Foi justamente nessa época que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Jesus Cristo não veio na data que Miller marcou, ele tornou a marcar uma nova data em 1843. Muitos mais tarde, Miller disse: Jesus Cristo virá novamente à terra para limpar, purificar e tomar posse com todos os santos em algum momento entre 21 de março de 1843. Miller remarca: em 18 de abril de 1844, ainda nada. Uma nova data foi proposta. Miller torna a marcar de novo dia 22 de outubro de 1844. Ficou frustrado, foi frustrante que muitas pessoas, muitos fiéis, esperando Jesus vir, e Jesus não veio, não apareceu, porque essas coisas não foram reveladas ao homem, glória a Deus. Mas outros dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. E sempre esse importante tema que vamos falar nesta hora. A admiração dos discípulos e a declaração de Jesus aos discípulos quando eles olharam aquele grande templo e foram admirados com a magnificência do templo. E Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra que não fosse derribada daquele templo que Herodes construiu em 50 anos. Aquele majestoso templo de mármore branco, bordejado de ouro, o terceiro templo de Jerusalém, um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo, seria arrasado pelos romanos 40 anos depois, no terrível cerco de Jerusalém no ano 70, pelo grande general Tito. A profecia acerca da destruição de Jerusalém e da segunda vinda, os discípulos perguntam: quando isso se daria e que sinal haveria da vinda do Filho do Homem? Essa resposta tem a ver com a destruição de Jerusalém e também com a segunda vinda e a consumação dos séculos. Como eu falei para você, eu estou dando aqui uma panorâmica. A destruição do templo é o símbolo do que vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo é a doutrina que recebe maior ênfase em toda a Bíblia. Jesus prediz a iminente catástrofe de Jerusalém como um tipo de grande tribulação no final dos tempos. Os sinais, por exemplo, da segunda vinda de Cristo, sinais que mostram a graça, sinal que mostram a porta aberta para todas as nações se converterem, é o versículo de número 14 do capítulo 24 de Mateus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha de todas as nações, então virá o fim. Jesus morreu para comprar aqueles que precedem ou que procedem de todas as tribos, raças, povos e nações. Em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. A evangelização das nações é um sinal que precede a volta de Jesus Cristo.
E um dos sinais é o grande avivamento que Joel profetiza em Joel 2:28, que nos últimos dias diz: Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A igreja deve aguardar e apressar o dia da vinda de Cristo. Não há outra promessa de que toda pessoa receberá uma oportunidade de ser salvo e a Bíblia diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz assim: não há uma promessa de que todas as pessoas do mundo seriam salvos e seriam arrebatadas. Logo, eu posso estar indo de encontro com a sua fé, que você acha que todo mundo vai ser salvo, como os testemunhas de Jeová pregam, que o mundo todo vai ser salvo. Não é. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É apenas aqueles que crê. Muita gente não vai crer, muita gente não vai acreditar, como os próprios judeus não acreditam no Cristo, o Messias enviado de Deus. Jesus está falando das nações do mundo, está falando de cada uma destas nações. Em uma ou outra ocasião, durante o curso da história, ouvirá o evangelho. Este evangelho será um testemunho. Aqui não há promessa da segunda oportunidade após a vinda de Jesus. A história da missão mostra que o evangelho tem se estendido no Oriente até o Ocidente. Primeiro, de Constantino até Carlos Magno, em 303 a 800, as boas novas de salvação são levadas aos países da Europa Ocidental. Nesse tempo, os maometanos apagam a luz do evangelho em muitos países da Ásia e África. O segundo ponto é de Carlos Magno até Lutero, em 800 a 1517, Noruega, Islândia e Groenlândia são evangelizados e os escravos da Europa Ocidental se convertem como um só corpo ao cristianismo. Em terceiro lugar, em 1517 até 1792, originaram-se muitas sociedades missionárias. O evangelho é levado até o Ocidente. 4 pontos. Em 1792 até o presente, no ano de 1792, que William Carey começa a missão moderna, a evangelização dos povos, e ainda uma tarefa inacabada. William Carey foi um dos grandes desbravadores, grande evangelista, grande pregador de um século que se passaram e que até hoje a gente copia o trabalho da evangelização em massa no meio dos povos e os milagres de Deus acontecendo. Hoje, os meios de comunicação têm acelerado o cumprimento desta profecia, a qual eu estou falando para 35 países nesse momento, e aqui nosso estado. A Bíblia tem sido traduzida em muitas línguas, missionários têm se levantado, podemos apressar o dia da vinda de Cristo, pregando, traduzindo a Bíblia, escrevendo livros, usando os meios de tecnologia e de comunicações para levar o evangelho a todas as nações. Sinais que indicam oposição de Deus, sinais que indicam oposição a Deus. A tribulação, por exemplo, no versículo do capítulo 24, versículo 9 e 10, então eles se entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E no versículo do mesmo capítulo, que eu estou no capítulo 24 de Mateus, não tire o dedo desse capítulo até terminar a minha palavra. No versículo 21 e 22, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde os princípios do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, dos crentes, dos santos, aqueles dias serão abreviados. A vinda de Cristo será precedida de um tempo de profunda angústia, de profunda dor, de angústia para Jacó. Esse tempo é ilustrado com o tempo do cerco de Jerusalém, onde o povo foi encurralado pelo exército romano e foram mortos pela espada de Tito, o grande general monarca de Roma, do imperialismo romano, no ano 70. Esse tempo será abreviado por amor aos eleitos.
o tempo da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento ou da volta de Jesus, será abreviado por causa dos santos. A igreja passará pela grande tribulação, será o tempo da angústia de Jacó, será o tempo da angústia de Jacó, a perseguição religiosa. No verso do capítulo 24, não tira o dedo, capítulo 24, verso 9 e 10, então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. Quem? Os santos. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. As perseguições religiosas têm estado presentes em toda a história. Os judaizantes, os romanos, os intolerantes romanos, os governos totalitários, o nazismo que tem matado milhões de pessoas, o comunismo também, pelo outro lado, está matando até hoje. Nunca se ouviu falar em matar nos dias de hoje, como na China, os cristãos estão tendo represárias, sendo mortos, sendo vilipendiados. O nazismo, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas. No século XX, tivemos o maior número de mártires da história, de crentes sendo queimados, decapitados, mortos a bala na cabeça, e assim sucessivamente. Estamos vivendo um momento que precede a volta de Jesus Cristo. Essa grande tribulação descreve o mesmo período, a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade, e pouco tempo que resta para Satanás. Esse é um tempo angustiante, como nunca houve em toda a história. A apostasia tem se alastrado dos quatro cantos da terra. No versículo 4, 23 e 26, e assim, Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Verso que eu li agora está no capítulo 24 de Mateus. O significado que o primeiro sinal que Cristo apontou para a sua segunda vinda tinha sido o surgimento dos falsos messias. Muitos falsos messias, ele fala falsos messias, muitos falsos cristos vão se manifestar sobre a terra. Falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos, pregando e promovendo um falso evangelho nos últimos dias, se promovendo, se intitulando de profeta, se intitulando de Cristo, se intitulando e dando falsas profecias em todas as áreas, nas igrejas, nos montes, nos meios de comunicação, nos rádios, nas redes sociais, estão profetizando falsamente. E, meus irmãos, nós estamos vivendo numa época, Cristo declarou que o falso cristianismo vai marcar os últimos dias. Se não, disse o versículo 23 a 26, se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saia para o deserto, ou ali, ele está dentro da sua casa, não vá para lá também. Não acreditem. Essa é a palavra diretrizes de Cristo. Não acreditem. Estamos vendo o ressurgimento do antigo gnosticismo. É um movimento que vai ante as verdades cristãs, escrita por Cristo e pelos discípulos, pregado nas igrejas primitivas, de um novo evangelho, de um outro evangelho, de um falso evangelho. Nos dias de hoje, nós estamos vendo que as pessoas já não leem mais a Bíblia, já estão ligados mais em subterfúgios, martelo ungido, cortina ungido, sopro ungido, balão ungido, cinturão ungido, chicote ungido. Meus irmãos, está uma pura mistura, uma salada mista diabólica que tem entrado dentro das igrejas. A segunda vinda será precedida por um abandono da fé verdadeira. O engano religioso vai estar em alta. Novas seitas, novas igrejas,
novas doutrinas se multiplicam, haverá falsos profetas, falsos cristãos, falsas doutrinas, falsos milagres. Vivemos hoje na exploração da falsa religião. O islamismo domina mais de 1 bilhão de pessoas. O catolicismo, pelo outro lado, também domina 1 bilhão de seguidores. O espiritismo kardecista e os cultos afros brasileiros proliferaram-se. As grandes religiões orientais, o budismo, o hinduísmo, mantém milhões de pessoas no berço da cegueira espiritual. As seitas orientais e ocidentais têm florescido com grande força. Os desvios teológicos são graves. O liberalismo, o miticismo, o sincretismo, os grandes seminários que formaram teólogos, os missionários hoje são vendidos aos liberais e às aberrações heréticas. Muitas igrejas históricas se renderam ao liberalismo. A igreja morta na Europa, na América, no Brasil, vitimadas pelo liberalismo, que tira a originalidade da Bíblia, da Bíblia, e coloca seu miticismo. O miticismo está tomando conta da igreja de hoje. A verdade é distorcida, a igreja está se transformando numa empresa, o púlpito num balcão, o templo numa praça de barganha, e o evangelho num produto de consumo, e os crentes, os consumidores, estão escravizados pela incautos da fé. A depravação moral, versículo 12 do capítulo 24, não tira o dedo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade vai se multiplicando e o amor esfriando. O mundo vai estar sem referência, perdido, confuso, sem balizas morais, sem norte, sem ética. Já existe a degradação da família, a falência da constituição da família, o colapso dos valores morais e espirituais. Já se fala de uma nova classe de pessoas gerada pelo pecado e a perversão sexual, chamado LGBT. Barbudos se acariciando e as mulheres deixando os costumes naturais e se pervertendo mulher com mulher. Já se fala em união estável, a família moderna. Hoje, 2 barbudos adotando uma criança, um é pai e o outro é a mãe. É a degradação moral, ética, familiar. O índice da infidelidade conjugal tem se alarmado. O índice do divórcio já passou de 50% no nosso país. O homossexualismo tem sido aplaudido. A pornografia tornou-se a indústria poderosa do país e do mundo. O narcotráfico afunda a juventude no pânico das drogas. A corrupção moral está presente nas cortes, nas cortes. Quando eu falo corte, no meio dos colarinhos brancos, as instituições estão desacreditadas. Os parlamentos estão sem autoridade moral, ética e espiritual e familiar. Se fragmentaram. A corrupção religiosa é alarmante.